Os Afogados e os Sobreviventes. Esse é o título de um livro escrito por um autor italiano, um químico chamado Primo Levi, que sobreviveu aos horrores de Auschwitz. E durante esse aprisionamento, ele fala sobre como ele foi forçado a trabalhar, de uma certa forma, em algo que garantiu benefícios por conta da profissão dele lá dentro do campo de concentração. Não que existam benefícios de estar num campo de concentração que é comandado por animais, mas ele teve, não especificamente os privilégios, mas ele teve a oportunidade de trabalhar com pequenas condições que eram um pouco melhores do que os outros que faziam trabalho físico forçado até a morte. E mesmo que o livro aborde muito especificamente a parte da história dele, de uma certa forma como uma autobiografia, ele também faz algumas análises, análises essas que vão um pouco além desse período de escuridão absoluta da humanidade. Ele fala sobre a culpa do sobrevivente, de uma forma meio investigativa, em que ele fala sobre a vergonha, sobre a memória contínua, sobre tudo aquilo que ele passou e o peso de continuar vivo quando tantos outros não puderam ter as mesmas oportunidades, quando tantos outros não conseguiram voltar. E na visão dele, dá pra gente entender como não existe brilho em sobreviver quando o custo é alto demais. O custo é deixar outros para trás. Dentro do livro, ele aborda sobre alguns temas e alguns conceitos, né? Ele dizia que os sobreviventes não eram necessariamente os melhores, os mais fortes, os mais dignos, e isso contrapõe um pouco até a narrativa que a gente fez na abertura de Dia Zero. Mas parece fazer sentido aqui nesse ponto de que nem tudo é preto no branco. Muitas vezes os sobreviventes eram aqueles que atravessavam condições impossíveis, eram pessoas que tinham uma combinação de sorte, de adaptação e acaso e várias pequenas concessões, e que eventualmente causou que essas pessoas sobrevivessem até o momento em que o Exército Vermelho se aproximou e eles foram abandonados para trás, assim sobrevivendo. E quando você considera que a sobrevivência não é simplesmente a pura força de vontade e a sua aptidão, mas também a sua adaptação, é sobre uma combinação de múltiplos fatores, inclusive de sorte, a gente entende que a síndrome do sobrevivente, ela pode atingir a gente em qualquer momento da nossa vida. O caso dele é um caso muito específico e aqui a gente não tá para fazer juízo de valor e peso das dores dos outros. Mas, ainda assim, dores são dores. E dores sentidas precisam ser vistas. A partir do ponto em que a gente entende que quem volta não carrega somente a memória dos mortos, também carrega aquela pergunta do por que eu vim até aqui, por que eu continuo sobrevivendo, nós entendemos o peso do que ele levanta aqui. Dentro de Afogados e Sobreviventes, ele aborda sobre uma vergonha específica, que não é simplesmente uma culpa de ter sobrevivido, é a vergonha de ter visto tudo o que se passou, tudo o que foi feito e continuar vivo mesmo quando todos os outros afundaram, né? De ter atravessado essa zona mortal onde resistir, ceder, calar e sobreviver já não eram escolhas que eram tão claras assim. Novamente, não era tudo preto no branco. Mais especificamente, ele chama isso no livro de uma zona cinzenta. Uma zona cinzenta que é um lugar onde o medo, né, o horror que se passa, não simplesmente mata as pessoas, mas também embaralha meio que os limites entre resistir, sobreviver, vítima, cúmplice. Ele aborda muito nesse ponto sobre as pessoas que cederam durante o aprisionamento ao trabalho como uma metodologia de sobreviver, né, cederam ao todo, que eles também não podem ser extremamente culpabilizados. É um debate muito longo, muito extenso, mas que para o benefício da nossa analogia aqui, a gente não vai muito a fundo nele, tá. Fique à vontade para ler, é uma leitura muito pesada, mas é uma visão diferente para a gente entender, eh, percepções de quem esteve naquele ponto de vista. Um ponto que ele fala muito específico é sobre o sistema, e aqui a gente já falou muitas vezes sobre como o sistema ou o que é estabelecido cria pra gente condições. E aqui ele fala especificamente sobre um espaço que foi criado pelo sistema, né, de violência, de pessoas sendo esmagadas pelo terror,
sendo forçadas a carregar uma culpa que no fundo não deveria pertencer a elas, por conta daquilo que havia sido condicionado a elas, e elas tentando agir da melhor forma que elas poderiam naquele momento. E eu acho que entendendo esses pontos, a gente consegue entender ainda mais um pouco da crueldade que é essa síndrome do sobrevivente com quem a sofre. Porque ela basicamente faz com que você transforme a sua vida em uma prova contra você, como se no tribunal você ter sobrevivido fosse digno de culpa, fosse uma acusação. É como se você continuasse respirando fosse um desfavor, fosse um desserviço, fosse uma traição para quem não conseguiu sobreviver. Como se todas as suas ações não fossem válidas de nada. E como se você nunca fosse suficiente, porque você ainda está vivo, você ainda respira. E esse é um episódio muito carregado, emocionalmente muito forte, que traz pontos das histórias desses personagens e no agir deles que deixa muito claro o quanto é difícil sobreviver. É, o próprio episódio, o próprio título do episódio já deixa isso muito claro pra gente, né? Sobreviver custou caro. E há muito a ser dito sobre o que a gente enxergou, mas também há muito a ser dito sobre aquilo que a gente ainda não conhece sobre esses personagens e sobre a culpa que eles carregam consigo mesmos, como eu mencionei antes, bem antes desse colapso começar. Às vezes, e eu falei sobre isso, o caos é ambiente favorável para quem não tem mais estrutura. Muito prazer, para você que não me conhece, eu sou o Guruzeiro, eu falo sobre RPG, eu te dou dicas de narrativa, eu trago conteúdo para você poder aplicar dentro da sua mesa de RPG, te ensino inclusive a jogar com sistemas novos e, além de tudo, eu faço revisão de episódios de RPG das séries que a gente mais gosta. Hoje, especificamente falando de Assimilação Dia Zero, episódio 4. Estamos a 2 episódios do final, a gente vai falar sobre isso, e sobre como eu esperava que durasse mais, mas, como a gente sabe, tudo que é bom dura pouco. E que episódio, viu? Que episódio. Eu fiquei balangado. Mas a gente vai ter bastante coisa aí pra poder falar. Então, sem mais enrolação, se você já conhece o canal, deixa aí o seu like. Se você não conhece, eu convido você a assistir o vídeo até o final. E aí, se você gostar, deixa seu feedback aqui embaixo, se inscreve para poder acompanhar, porque a gente não somente vai continuar fazendo review de Dia Zero, a gente vai fazer review de vários outros conteúdos e vamos continuar falando de assimilação de qualquer jeito, tá? Com ou sem série, a gente tem muita coisa de sistema para falar e temos a nossa série pessoal aqui, que está em desenvolvimento Peloponísio, nosso conteúdo de cenário de colapso. Olha só, antes mesmo de anunciarem Dia Zero, a gente já estava aqui com essa ideia toda sobre explorar o durante do colapso e a gente tem esse conteúdinho aí. Então é isso, bora direto pro vídeo. Como sempre, nós vamos começar aqui pelo nosso painel. Do episódio anterior para esse, a gente adiciona algumas outras coisas, mas a gente ainda continua sem muitas explicações de muita coisa. E eu já não sei, neste ponto, sabendo que restam mais 2 episódios, o quanto mais a gente vai conseguir adicionar aqui de dentro da lore principal, ou o quanto a gente vai focar só nos personagens. Não que isso seja um problema, porque isso deixa perguntas abertas para o futuro de assimilação. Então vamos lá, de novo, 5 perguntas sobre o dia zero. A gente adicionou algumas coisinhas aqui, né? A gente ainda não tem mais nada falando sobre o colapso está sendo contado ou descoberto. A gente já sabe claramente que ele está sendo contado, mas parece que ele já estava rolando antes, né, algumas coisas indicam que ele já estava acontecendo antes, né. Tinham agentes externos ou internos que poderiam ser as causas, a gente já sabe que o parasita parecia já estar incubado em algumas pessoas, e o que poderia ser isso, né, se são bioarmas, se são meteoros, lixo espacial, isso aqui é uma referência muito específica do Reloponício, se são aliens, tá ligado? Tem muita coisa aqui pra gente poder, se questionar, e eu não acho que a gente vai conseguir muito mais respostas por enquanto, tá bom? Teve um drop de lore muito forte ali no comecinho da narração do primeiro episódio, e aí de lá pra cá a gente tá tentando ligar alguns pontos, mas ainda tem algumas coisas que eu acho que a gente não vai descobrir nessa temporada ainda, tá? Como as condições locais serão afetadas no contexto brasileiro, no contexto localizado. Eu adicionei mais algumas outras coisinhas aqui, falando especificamente sobre como eh, nenhuma das forças de resposta apareceu numa possível contenção ou até mesmo para controlar as massas, né? Porque se a gente for olhar, a gente teve.
perspectivas diferentes, tanto da galera embarcando no aeroporto, né, caindo do avião, tendo toda aquela parada que o avião pousou no meio da cidade, a cidade já estava um caos. Não teve menção nenhuma sobre forças de primeira resposta, né, como, corpo de bombeiros, polícia, até mesmo os órgãos de resgate, nada apareceu, e isso foi citado durante o episódio. Tipo, pô, o Malik fala: "A gente não tem um exército?" E aí me levantou um questionamento. Porque a gente tá teorizando de que talvez isso aqui, seja uma junção do todo, sabe quando cai aquela torre de cartas, mas é meio que um efeito em cascata? E se órgãos governamentais estivessem relacionados com o que está acontecendo do Parasita, né, com esse colapso de forma direta ou indireta, e aí já se preparando para isso, porque aqui a gente está considerando 2 possibilidades, né. Limoeiro, né, a cidade que a gente está vendo, é especificamente o ground zero, tá ligado? É o lugar onde deu o epicentro do colapso, ou se é um colapso generalizado que aconteceu em todos os arredores. Porque se a gente está considerando que é generalizado, justificaria o porquê de nenhuma das forças de resposta aparecer, né? Porque simplesmente não tinha ninguém para agir. Agora, e se é sim de forma isolada que tá rolando essa parada, e aí o exército, né, o governo, que seja, isolou a região. E aí a região está isolada em quarentena. Então isso é algo que me deu algumas coisinhas para poder refletir. Eu tô pensando aqui com os meus botões, porque a gente tem aquela menção da Saguro, né, que é quem estava querendo fazer a parada do turismo espacial, etcétera. Pra mim tá muito claro que o Parasita é extraterrestre, né. Agora se é uma forma de vida consciente, ou se é só um parasita que se manifesta de forma diferente e causa essas mutações nos seres humanos, não sabemos ainda. E até mesmo eles não trouxeram isso como uma parada pra cá, tá ligado, de forma intencional. A Saguru estava querendo fazer essa parada de turismo espacial, mas estava com um investimento fortíssimo do governo, tá ligado? E, tipo, investimento que era completamente fora do padrão. Então, algo pra gente pensar aí, né. Bom, além disso, a gente tem aqui ligações posteriores, né, que a gente pode ter aí da história com o futuro, que na verdade é o passado na nossa linha do tempo, né, que são as outras temporadas que saíram antes, que se passa no futuro do colapso. Enfim, se você entendeu, né. Mas aqui eu adicionei um ponto que é a comunidade do hospital, ela parece ter também, se já não tinha ficado muito claro pra gente, né, que ela tem um potencial científico muito forte no quando a gente tá falando de compreender um pouco mais sobre o parasita. A gente tem doutora Ângela, tem doutor Felipe, tem a própria Lívia também, caso ela eventualmente acabe por ficar no grupo do hospital. E tem muita coisa ainda pra poder desenrolar no meio dessa história, que dá a entender que essa galera pode ser importante sim pra gente ter uma compreensão melhor do todo. Então talvez eles encontrem as respostas que a gente não tá procurando, tá. Eh, Novamente, a gente não tá fazendo ligação nenhuma com as outras temporadas, porque aqui, como a gente estabeleceu, estamos assistindo dia zero como se a gente não tivesse assistido nada, tá? É a primeira vez que estamos consumindo conteúdo de assimilação e estamos tentando entender. Eu também não estou me referenciando nem a muita coisa dentro do livro com relação a lore, etc. Pra gente isolar a experiência mesmo, tá? E ver o que a gente consegue tirar de dentro disso aqui, tá certo? Aqui no porquê o parasita se manifesta dessa forma. Isso aqui é interessante, porque a gente adiciona essa notinha aqui, que é o prontuário do, acho que é Antônio o nome do cara, é o paciente que foi contido, né, que tentou até atacar a Lívia, que atacou a Clara e etcétera. Aqui a gente comentou bem no finalzinho do episódio sobre ele ter, né, rigidez óssea nas articulações e ligamentos, distrofia muscular, grave disfunção sistêmica dos órgãos interperitoneais e retroperitoneais, que a gente estabeleceu que são os órgãos em volta aqui, que ficam presos pela cintura abdominal. Septicemia iminente, mesmo com infecção inaparente ou oculta, ou seja, o parasita está no corpo, mas não aparece, tá? Eles não conseguem identificar onde o parasita está.
Muito possivelmente o parasita deve estar em alguma região mais difícil de identificar, talvez no cérebro, não sabemos. E paciente incapaz de manter a homeostase. Aqui, quando a gente analisou, a gente estava falando especificamente sobre há quanto tempo o parasita habita as pessoas aqui, principalmente por conta das diferentes fases, né? Porque o infectado que aparece no final desse último episódio, e que a gente vê agora nesse começo, ele é completamente diferente dos outros frenesins. Ele parece estar no estágio muito mais avançado de assimilação. Então, o que pode ter afetado isso? Porque esse paciente era um paciente que estava em coma. E aí isso leva para um outro ponto que a gente estava analisando aqui em cima, né, sobre o que causou o colapso de dia zero. Os pacientes estavam infectados já em estado avançado, caso desse paciente em coma, que é o paciente do prontuário ali que a gente viu. A falta de consciência poderia influenciar o cabo de guerra, ou seja, a sua disputa sobre controle do seu corpo, né, das suas mutações contra o parasita, é afetada pela sua falta de consciência? O fato dele estar em coma foi o que causou com que o parasita se espalhasse e tomasse conta do corpo dele por completo? Porque há de se compreender que uma pessoa em coma, ela não volta de qualquer forma. Esse cara estando em coma e logo em seguida assumir um comportamento tão errático, né, conseguir em condições que não são comuns, atacar as pessoas e precisar de muitas pessoas para conter ele, é muito fora do padrão, né. Porque uma pessoa que tá em coma, ela geralmente vai precisar de uma reabilitação até, pra voltar a se movimentar, até recuperar o tônus muscular e etcétera. O que não era o caso desse paciente, né, que inclusive estava com toda uma rigidez articular e precisou de um monte de gente para conter ele. Então, pode ser que a gente tenha encontrado uma parada aqui sobre o parasita. Falta de consciência pode sim influenciar o cabo de guerra. E aí eu pergunto: o que acontece se um personagem entrar em coma? O parasita toma conta ao longo do tempo? Se ele não conseguir voltar a tempo? Fica aí o questionamento. Mas são esses os pontos que eu adicionei aqui. Esse episódio de agora, a gente não vai ter tanto mais coisa para poder adicionar, mas pro finalzinho do episódio a gente tem algumas interações que são bem interessantes da gente levantar, porque metade do episódio inteiro é um combate. E que combate, meus amigos? É um combate muito emocional, principalmente. Então, sem mais enrolação, vamos embora pra análise. A gente começa o episódio bem logo de cara, com o Theo olhando essa criatura através da brecha ali da barreira entre o quarto e o terceiro andar. Andar esse que seria o andar justamente da passarela para o outro prédio, né. O o Theo tenta se afastar, né, de ainda de forma a imaginar que, pô, talvez ele não tenha me visto, mas o bicho claramente viu ele, começou a bater na barreira, ele volta em direção do Juan e do Ítalo e fala: "Rapaziada, vai dar bigode". E aí os caras entram em desespero, eles voltam, para os andares acima, recuando, enquanto a criatura urrando começa a espancar a barreira, até que consegue explodir essa barreira. O grupo inteiro que estava na parte de cima, tanto Kiara com Malik, quanto Clara e Lívia, conseguem ouvir muito claro esse urro. E quando eu falei urro, eu vi a imagem do Shrek, minha cabeça está completamente apodrecida. É, eles ouvem esse urro e eles vão em direção ao grupo. O Malik não teve tempo de construir todas as armas que ele estava planejando, só conseguiu improvisar uma lança com bisturi, lança essa que vai ser muito importante depois. Eles começam a discutir ali, mais ou menos em frente à escada, quando todo mundo se reúne, tipo, porra, o que que a gente faz? A gente tem que correr, tem que se esconder, é completamente diferente. O Theo deixa muito claro, isso aqui não é como os outros frenesins. Não é como aquilo que a gente penou pra cacete pra conseguir lutar. Isso aqui é completamente diferente. É uma criatura horrenda. O grupo começa a entrar numa certa discordância, como sempre, né. Parece que as definições do todo nunca estão muito claras, mas justamente porque eles são pessoas comuns que estão aprendendo a lidar com o caos. E aí quando a gente chega num ponto em que, beleza, vamos correr, vamos se esconder, o Ítalo ele parece ter uma certa resistência, ele queria ficar pra poder enfrentar, mas ele fala: "Cara, vai dar merda,
o bichão já tá se aproximando, dá pra o Hakim menciona que os passos estão ficando mais intensos, mais próximos, e eles decidem se separar. A Lívia e a Clara vão pra um canto. O Ítalo hesitando em combater, mas ele analisa os arredores e se esconde, talvez planejando algo. O Juan também corre para buscar abrigo. O Theo vai pro outro lado, oposto de todo mundo, para a sala de cirurgia, se esconder lá. E o Malik, que tinha dito que ele queria ficar para trás, que ele ia ter que agir no impulso nesse momento, mas que ia ser uma forma de compensar eles pelos erros que ele cometeu. E aqui a gente vai falar muito sobre o Malik e sobre como essa bagagem afeta todas as decisões dele e como isso afeta diretamente também todas as consequências que vêm em direção a ele. O problema é que o Malik não vai sozinho. O Malik quer ficar para trás. Ele grita para que a Kiki acompanhe o restante do grupo, mas ela se recusa a abandonar ele. E ambos sobem em direção às escadas da saída ali de emergência do telhado, que é onde o outro grupo estava, e começam a esmurrar a porta de forma a chamar um infectado na direção deles. E isso é uma decisão muito forte, mas eu vou dizer, tá? E eu já falei muito sobre isso. Eu não concordo com as decisões que eles tomam, enquanto personagens, tá? Que a gente não tá falando dos players, a gente tá falando dos personagens. Eu tô me colocando no lugar dos personagens. Não gosto da forma que eles agem. Duvido que eu agiria diferente. Tanto que eu, no momento em que o Malik fala: "Vou ficar pra trás", eu fiquei pensando: "Mano, se foda, tem um monte de gente lá em cima. Eu vou esmurrar aquela porta. Eu vou fazer o bicho ir lá, estourar a porta, enquanto ele estiver fudendo com todo mundo lá em cima, eu vou dar marcha. Foda-se, cada cachorro que lamba sua caceta". Então, e na hora que ele verbaliza o que ele vai fazer, eu falei: "Caralho, a gente pensou igual". E entra naquele ponto, né, porque a gente vai analisando todas as decisões e a falta de empatia deles, observando de fora. A gente não está na situação do sobrevivente. A gente não pode atribuir a culpa de uma sociedade comum a uma sociedade em colapso. Os valores são completamente diferentes, as visões são completamente diferentes, e como eu mencionei no começo do vídeo, é uma zona cinzenta, em que nem sempre a forma que você age para você sobreviver vai ser bem vista, mas é o melhor que você pode fazer naquele momento. E a gente vê como claramente, apesar do agir do Malik, e talvez o outro grupo não tenha muita ciência disso, a gente vai falar sobre isso lá no final. Ó, o Supino, ele não pode deixar de latir pra dar oi. Eh, Apesar do grupo não ter falado nada, no final do episódio a gente fala sobre isso, porque pode ser que isso venha a ter mais consequências ainda e novamente o Malik colocando aquele grupo em risco, né. Eu até tomei algumas notas aqui, especificamente, sobre como me parece que o Malik tentando chamar um infectado, ele coloca a vida de outros e a sua própria abaixo da prioridade de qualquer outra pessoa que ele considerou que era de ajuda a ele. Então o Malik é um cara que considera que qualquer um que seja um pouco melhor do que ele no seu agir, que ele julgue um pouco melhor do que ele no agir dele, tem a vida mais válida do que a dele. O Malik é um cara que tem relações muito complicadas. Eu vou falar sobre isso no final já, me deu um engasgo aqui já. Mas ele coloca todo mundo à frente dele. E isso é extremamente autodestrutivo, mas não só pra ele, pra quem ama ele também. E por isso aqui que não saiu do lado dele, porque apesar dele priorizar os outros e não a ele, alguém priorizaria ele. E essa era a Kiki. Kiki que eventualmente, eh não, nunca verbalizou isso, a gente não sabe a que nível existia essa profundidade da relação deles, se era uma parada mais de irmandade, se era uma parada um pouco mais amorosa, mas isso não importa de forma alguma, amor é amor, e ali a gente vê uma demonstração muito clara. A gente vê eles espancando a porta e a criatura claramente vai em direção a ele, principalmente porque o grupo conseguiu rolar muito bem, se esconderam bem. E a gente não vai falar sobre a criatura que subiu aquela escada e o que acontece na frente daquela porta.
pelo menos não por enquanto. A gente vai analisar o restante do que aconteceu ali naquele corredor até o momento de encontro. Eu já aviso com antecedência, tá? Essa review vai ter uns cortes que vai aparecer às vezes que é no meio do nada, mas é porque eu dei uma engasgada porque o bagulho bateu tão perto que bateu no portão de casa. Nos corredores do oitavo andar, o Ítalo ouve os gritos da Chiara e ele corre em direção ao elevador, independente do que tivesse acontecendo, focado única e exclusivamente no plano dele. Ele queria forçar, abrir essa porta do elevador para de alguma forma conseguir lançar a criatura poço abaixo. Eu achei uma ideia do caralho. Eh, a gente vai entender isso ao longo do combate, mas eu gosto muito de como a dinâmica de assimilação define os objetivos dos combates, né, os objetivos do conflito, sem necessariamente falar sobre uma barra de vida, mas sim um acúmulo de sucessos em prol de um objetivo, ou acúmulo de alguns resultados em prol de um objetivo, né. E aí pode-se ter múltiplas possibilidades, né. Eles tinham ali, se eu não me engano, um era incapacitar o infectado, e o outro objetivo, se eu não me engano, era isolar o infectado. Isolar seria empurrar ele do elevador, incapacitar é derrotar o infectado. Então eles tinham 2 formas de resolver a mesma coisa. Eu gosto dessa liberdade que o sistema dá muita oportunidade narrativa e a gente vê que esse é um combate completamente narrativo. Tudo depende muito das funções deles, a gente não tem que ficar controlando barrinha de vida, não precisa ficar fazendo muita matemática. É uma parada bem mais simples e que foca muito mais no peso narrativo do combate, coisa que eu gosto bastante. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer alguns ajustes eventualmente, a gente pode falar nisso quando eu estiver falando sobre as dicas de mestre, né, a dica para o assimilador, mas eu penso em como abordar essas decisões narrativas de forma que eu facilite a vida do jogador, porque às vezes se a gente deixa opções demais, e isso é um aprendizado que eu tive, mestrando há mais de 6 anos para um mesmo grupo, eu já falei sobre isso, acho que no Fichando de Ordem Paranormal ou na review de Hexatomb, tem um jogador da minha mesa que ele tem um personagem que é um mago. Esse mago teve acesso a um livro que tinha todas as magias de D&D, quinta edição. O cara tinha tanta opção que ele não sabia o que fazer durante o turno dele. Chegou um ponto que o jogador chegou pra mim e falou: "Olha, a gente tá chegando num ponto de virada, um ponto que eu tinha aberto pra eles escolherem ajustar a ficha deles. E ele já estava num ponto que ele tinha selecionado só algumas magias, ele só usava aquilo e ponto. Ele não variava, inclusive. Então, maiores opções criam maiores resistências. E isso pode servir como uma trava para o jogador. Então, deixar um pouco mais claro alguns caminhos a seguir pode ajudar no ritmo. Porque eu senti que em alguns momentos a galera ia tomar uma decisão e eles ficavam tipo, pô, mas será que dá pra fazer isso? Será que dá pra fazer aquilo? Dá pra gente fazer alguns ajustes no meio da narrativa. Isso é uma questão minha, da minha percepção, tá? Principalmente com a percepção do que eu já vivenciei dentro de mesa. E eu sei como os meus jogadores trouxeram essas questões pra mim, inclusive questionando sobre o sistema de assimilação. Então eu quero colocar isso em prática, porque eu ainda não tive a oportunidade de mestrar assimilação, mas eu tenho alguns pontinhos ali que eu acho que seriam interessantes de abordar, fazer alguns testes e ver se isso faz mais sentido seguir a risca como está no livro, ou se alguns ajustes podem auxiliar os jogadores, principalmente no ponto de vista de você, uma pessoa que não conhece o sistema e está conhecendo agora por dia zero, ou que ainda não teve a oportunidade de jogar, ou que nunca jogou RPG e só assiste, eh, pode facilitar no seu entendimento, porque às vezes também muitas opções, para uma pessoa que está iniciando pode deixá-la meio perdida. Enfim, tangente muito longa à parte, o Ítalo tá lá tentando abrir a porta do elevador, mas o bagulho é pesado, não vai abrir tão fácil assim. E aí que entra a mecânica de acumular os sucessos em prol desse um objetivo, que é abrir a porta, jogar o bichão pelo poço. O objetivo como um todo é um dos objetivos do contexto ali do conflito, tá? Não é só abrir a porta é uma coisa, empurrar no poço é outra. O conjunto como um todo vai progredindo a partir do acúmulo de sucessos em prol daquilo. Eu acho muito legal isso. O Theo que estava na sala de cirurgia, ele vai sair correndo já pensando: "Mano, eu vou para as escadas, foda-se todo mundo, eu vou dar marcha". Mas ele escorrega e cai logo do lado do Ítalo e percebe o que tá acontecendo e ele fala: "Não, calmou".
talvez tenham outras possibilidades aqui, eu não preciso simplesmente só sair correndo. Porque ele já falou que no momento de vida ou morte, quando o dele estiver na reta, é o dele, foda-se os outros. Mas ali ainda tinham alternativas e ele entendeu que sozinho ele não ia sobreviver de forma alguma. A Lívia sai de dentro do esconderijo dela, junto com a Clara, meio que andando, se escondendo, meio furtivo. O Juan vai logo em seguida também se armando com a primeira coisa que ele encontrou pela frente. E eles vão andando furtivamente, pretendendo evitar a criatura, mas eles se tocam que a criatura não está lá. Porque o Malik tá fazendo uma barulheira do caralho lá em cima, eles ouvem um grito da Kiki. E a Lívia olha assim e fala: Porra, o Ítalo tá fazendo alguma coisa. Talvez ele tenha um plano, porque ela tava desesperada, sem saber o que fazer. Ela corre pra ajudar o Ítalo a tentar abrir essa porta do elevador. Enquanto isso, o Juan fala: Porra, cara, mano, o Malik tá sozinho. A gente não pode deixar ele sozinho. Já a Clara fala: Eu nem conheço esse mano. Ele que se foda. Vamos dar marcha. E a Lívia responde ela, fala: "Não, cara, eu conheço ele, a gente não vai deixar ninguém pra trás, a gente não pode deixar ele pra trás". E a Clara faz menção de correr pra se esconder, inclusive, deixando muito claro aqui, claro, Clara, Chiara, olha só que coisa, né. Existe uma certa dualidade entre as 2. E aqui a gente consegue analisar, né, e a própria dualidade já tá no nome delas, né, elas são faces diferentes da mesma moeda. Chiara e Clara. Uma que abre mão de qualquer coisa por uma pessoa, outra que sabe priorizar a si mesma, mas por benefício de ter apego, por exemplo, com a Lívia, ela se colocou em risco, por exemplo, da última vez em que eles desceram pro corredor quando o Malik se fudeu, é justamente pra salvar ele, mas ela foi só porque a Lívia foi. Então, ambos os lados, as 2 parecem ter um apego emocional e ter uma força a mais quando se trata do outro, da pessoa querida, seja a que nível for. E isso me pega bastante, porque assim como o que a gente vê da conclusão do arco da Chiara, que a gente vai falar daqui a pouco, eu fico curioso pra saber qual vai ser a conclusão do arco da Clara. Se ela vai com a Lívia até o final, ou se ela vai ficar pelo caminho. Ainda ouvindo o plano, quando o Ítalo começa a gritar sobre o plano dele de abrir o elevador e empurrar o bichão pra dentro, ele grita: Vai procurar uma maca, sei lá, pega alguma parada que ajude a empurrar ele. O Theo ouve o bagulho, corre pra, pra sala de cirurgia pra pegar uma maca, desistindo da fuga em intenção de ajudar. O Juan vai junto, mas ele muda de ideia, porque ele não pode deixar o Malik pra trás. Isso não tá certo. O Malik tá sozinho. Ele precisa de ajuda. E o Juan corre em direção ao Malik. Isso foi por conta de uma rolagem em que ele usou uma adaptação para mudar a ação dele. E você percebe como se eu simplesmente narrando não parece ter envolvido rolagem nenhuma. Essa é uma das maiores maravilhas que a assimilação propõe para uma história narrativa, que as suas rolagens também permitem oportunidades no meio do negócio, de recalcular a sua rota. Uma coisa que a gente não costuma ter dentro de alguns sistemas mais clássicos, né, baseados em D20, por exemplo, recalcular a rota no meio da ação não costuma acontecer. Então, gosto muito sobre como essas consequências das rolagens aplicam diretamente influência na narrativa, com a agência do jogador, tá ligado? O jogador tem direta influência sobre o desenrolar da narrativa no meio da história. Isso é muito foda. E, tendo mudado a sua ação, provavelmente, tá? Não sei dizer com o desenrolar das coisas. Acredito que seria esse o destino final. Mas se não fosse o Juan mudando de ação, o Malik tava fudido. O Malik tinha morrido na mão desse bicho. E a gente vai ver exatamente o que tá acontecendo com o Malik até a hora que o Juan chegar nele. Bom, o Malik tava esmurrando a porta junto da Kiki. Ele tava pegando todas as paradas dele e tacando na porta. Tacava o martelo, tacava todos os bagulhos, fazendo o máximo de barulho possível até que a criatura chega neles. Quando ela chega, eles percebem que ela parece estar meio que se recuperando desse esforço. Claramente, ela parece ter uma tensão constante dessa quantidade de tumores ao redor dela. A aparência dela é horrenda.
Mas há de se dizer, interrompendo aqui, como as artes desse episódio estão incríveis. Todos os episódios são lindos. A arte de assimilação como um todo é maravilhosa. Mas nesse episódio a rapaziada canetou demais, mano. Tava um absurdo, tava uma coisa mais linda. Mesmo essa porra desse bicho horrendo, tá ligado? E deixam muito claro a perspectiva. Eu gosto de como eles colocam a perspectiva sempre do que tá sendo narrado ali. Novamente, né? Supremacia do RPG gravado. É, quando a gente olha aquela parada, tipo, no ponto de vista do Malik, essa criatura parada na ponta da escada, é assustador. E é uma criatura toda cheia de tumores, e esses tumores que explodem, e explodem não só numa parada tóxica, mas ácida. E é nessas explosões que essa criatura errática acaba causando um ferimento que é incurável, um dano irreparável a Kiki. Ela explode, e nisso que ela explode, esse ácido cai na Kiki, que já não havia se recuperado, estava muito machucada, e a Kiki cai morta na frente do Malik. O Malik já se culpando, colocando toda a responsabilidade maior de tudo isso que tá acontecendo, mas ainda assim, em estado de luta ou fuga, ele continua focado em vou chamar a atenção dessa criatura, dessa vez sem me importar de forma alguma. Eu quero que se foda. Ele vai tentar acertar essa porta, mas eu não me importo com qualquer consequência, porque ele já abriu mão. Ele entrou num estado de autodestruição, quase. E é muito claro como essa mutação meio descontrolada dessa criatura faz com que ela comece a crescer e comece a agir de forma. Não só agir de forma errática, mas o corpo age de forma errática. Parece que começa a acumular uma certa tensão e eventualmente a gente descobre as consequências dessa parada. O nome desse infectado é frenesim neoplásico. Neoplasia é o crescimento anormal de tumores de estruturas biológicas. Uma parada assim, tá ligado? Eu não sou a pessoa do biológicas, mano. Uma hora eu posso pegar, se for interessante pra vocês, eu posso pedir pra uma pessoa que eu conheço, uma pessoa muito importante pra mim, que teria o conhecimento pra falar com um pouco mais de propriedade sobre essas paradas e fazer uma análise um pouco mais científica, talvez, já que a assimilação tem tanto dessa parada de focar nos conhecimentos e etc. Eu acho que seria legal a gente ter uma visão de alguém que entenda sobre a parada, falando um pouquinho sobre. Se vocês acharem interessante, vocês deixam aí. Mas esse frenesim neoplásico, o próprio nome já diz como essas estruturas vão crescendo de forma erráticas. Mas eu acho engraçado que o Hakim, durante o episódio inteiro, chamou ele de neoplástico. E eu fiquei por muito tempo tentando entender. Caralho, neoplástico, mano? Mas eu fiquei pensando, né? Às vezes ele fez uma referência sobre os microplásticos que estão fazendo parte do nosso organismo já há tanto tempo que eventualmente a gente pode acabar virando uma parada dessa. Às vezes é uma crítica social foda, mas não era, entendeu? Nem sempre eles estão querendo lacrar como eu falando, fazendo crítica social ao sistema o tempo todo. Ele só estava falando o termo errado mesmo, tá ligado? E aí o frenesim neoplásico começa a arregaçar o Malik, dando porrada o tempo todo, mas especificamente o primeiro ataque direto que ele faz contra o Malik é um ataque que não só tem um peso físico, tem um peso mental. Porque ele pega o corpo sem vida da Kiki e arremessa o corpo no Malik. É uma parada que, se a gente for analisar, tipo, olhando aos olhos de uma mesa de RPG, é uma parada ok, foda, tá ligado? Mas imagina essa parada acontecendo na vida real. Você acabou de ver uma das pessoas que você mais se importa na sua vida morrer na sua frente. E a coisa que matou essa pessoa pega o corpo dela, inanimado. Ela acabou de morrer há alguns segundos. Pega esse corpo e joga em você. Truta, não tem cabeça que aguenta, mano. Então, assim, há de se dizer também o quão pesado é esse combate, não só fisicamente, principalmente pro Malik, que eu acho que é a pessoa que mais sofre desse combate, junto de uma outra pessoa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, vendo isso tudo, o Malik começa nessa troca, e aí ele começa a gritar com o Ítalo, que grita pra ele, fala, cara, você tem que descer, vem logo pra cá. Ele fala, não, mano, vocês têm que ir embora.
me deixa pra trás, eu sempre deixo vocês pra trás. Ele, foda-se você, foda-se o que você quer. Desce logo, que eu tô tentando ajudar todo mundo aqui nessa parada. E aí chega o Juan, que aparece gritando que o Malik vá até ele, e novamente o Malik falando, não, se salve os caralho. O Frenesim tá pouco se fudendo pro drama deles. Ele pega o Malik e ele joga no Juan. Simples assim, tá ligado? Sem esforço nenhum. Indiretamente, a aparição do Juan, tá ligado? Aquela escolha da rolagem dele com a adaptação que muda a ação dele e ele vai em direção à escada, salva o Malik. Porque se o Malik ficasse isolado com a criatura, o grupo também não ia ter muito o que pudesse fazer. E aí eu acho que o Malik ia bigodar, tá? No meio disso tudo, no mano a mano, o Malik ia ter que rolar muito bem e mesmo assim ele ia ficar fudido, tá? Então, bem interessante, né? Como a escolha do Juan, no momento em que o Absol vê aquela assimilação, aquela adaptação, ele fala, cara, é, eu vou mudar a ação do Juan. E o Juan vai até o Malik. Porque ele, claro, né? Ele tinha rolado ali um resultado que não era muito bom pra poder ajudar com as macas. Fala, mano, vou mudar o bagulho. E uma mudança na decisão pode ter mudado a narrativa desse episódio inteiro. Tudo que aconteceu depois dessa decisão do Juan poderia ser completamente diferente, tá ligado? Se ele tivesse ido direto pra maca, talvez o Malik não teria ficado vivo. Talvez eles tivessem conseguido abrir o elevador. Não sei, porque depois o Malik desce e consegue ajudar a abrir o elevador. Talvez mudasse o cenário completo do combate. Talvez mais gente tivesse morrido no meio disso. Então, é maravilhoso ver como a agência do jogador influencia diretamente a narração do combate. E aqui eu também tenho que dar muitos parabéns pro Hakim, que soube ajustar muito bem a narrativa ao passo em que o combate foi progredindo. Entender que você, no papel de assimilador, né, um papel de narrador de RPG como um todo, a história não é sobre você jogar com o objetivo de matar os jogadores, mas sim jogar. Porque você, como mestre, é um jogador também. Você tem que se divertir com a história. Mas você, como uma pessoa jogadora, você tem que entender que não é você contra os jogadores. Não é um PVP, tá ligado? É vocês trabalhando juntos pra contar uma história legal. E a sua função é pegar o que eles propõem pra você e ampliar aquilo de forma a dar mais importância para as decisões que eles tomam, fazendo com que o mundo que você criou ganhe mais vida através das decisões deles e as consequências das decisões deles acrescente ainda mais para o mundo que você está criando. Assim, fazendo um ciclo completo de narrativa e construção de mundo. Então, essa é uma parada que é ainda mais potencializada com assimilação RPG. Por isso que eu gosto, assim, acho muito interessante como a simulação é um sistema que você pode jogar solo. Mas, cara, porra, me parece um desperdício de potencial, tá ligado? Não contar essa história com outras pessoas, não compartilhar isso com outras pessoas. Porque pra mim a magia do RPG é isso, né? O RPG ele serve pra gente entender que, apesar de você poder fazer as coisas sozinho, é muito mais divertido você compartilhar. E compartilhar só deixa as histórias mais interessantes. Porque se você se isola do todo, assim como o Malik estava fazendo, ele talvez não alcançaria o potencial completo de sobrevivência. E assim como o Theo mesmo conseguiu entender que sozinho ele não conseguiria sobreviver, a gente pode levar isso para vários outros âmbitos da nossa vida como um aprendizado. Então, só mais um ponto aí do que me encanta muito sobre a simulação RPG. Mas o Frenesim jogou Malik em cima do Juan e agora tá todo mundo no mesmo balaio, todo mundo tá no alvo do Frenesim. E agora vai sombrar porrada pra todo mundo. Ele vai jantar todo mundo na porrada. Assim que o Malik cai em cima do Juan, lá no meio do grupo, ele começa a gritar: rapaziada, mano, olha o tanto de merda que eu fiz, tá ligado? Tudo isso é culpa minha. Os caras, mas foda-se, truta. A gente não tá perguntando a sua opinião. A gente vai resolver a parada junto e se foda, tá ligado? A gente lida com as consequências depois. Então, as suas respectivas maneiras, alguns com objetivos diferentes de não é que eu não quero abandonar você, Malik, mas eu quero sobreviver e talvez se a gente trabalhar junto seja mais fácil de sobreviver nesse momento. Todos trabalham em prol de uma coisa só. O plano
fica muito claro. O Ítalo verbaliza isso novamente, empurrar o infectado pelo elevador enquanto o Ítalo fica de isca. A galera começa a brigar contra, mas eles percebem que não tem outro jeito. O Malik, ele sente o peso de todas as decisões dele até aquele momento, a incapacidade dele de tomar decisões e de fazer com que as ações dele tivessem impactos positivos no que eles queriam, ele simplesmente aceita o plano do Ítalo e aceita ser direcionado. E vai fazer exatamente o que o Ítalo propôs, vai ajudar a abrir ali a porta do elevador. Enquanto a Lívia começa a se preparar. A Lívia observa, né, ciente de que ela não vai conseguir fazer no papo o Ítalo mudar de ideia, ela prepara a ação dela pra arrancar o Ítalo de frente do elevador, assim que ela tiver a oportunidade, pra que ele não se jogue pelo poço. O Juan e o Theo conseguiram pegar ali a maca e ficam de prontidão pra conseguir dar o empurrão assim que ela aparecesse ali na frente. A Clara, ela, vendo que a criatura se aproximou, ela joga álcool em cima da criatura. Eles ainda não conseguiram encontrar uma brecha pra conseguir empurrar o Frenesim e ele começa a atacar os alvos, principalmente que estão à frente do elevador. Principalmente Ítalo começa a apanhar bastante também, junto do Malik, que já estava bem machucado. A Lívia tomou umas porradas, mas ela fica relativamente bem. Mas acaba sobrando porrada pra todo mundo, tá ligado? Todo mundo toma até de morador. Aí vem uma parada. Uma parada que foi muito interessante pra mim. Que é o Ítalo, ciente desse momento em que ele vai se colocar em risco extremo, ele ativa o evento marcante, que é, e se você não assistiu ainda, a gente fala sobre no Fichando, viu? A gente tá ensinando o sistema todo no canal, depois olha lá a playlist de Fichando, te ensinando o sistema de assimilação RPG. Mas o evento marcante do Ítalo fala sobre algo que a gente tinha questionado há um tempinho atrás, quando ele solta um nome falando Bel. Eu não poderia ter feito nada, mas você poderia fazer algo. E aqui a gente entende um pouco mais da história, né, não o todo. Ocorreu algum acidente de escalada com a Bel. Quem era a Bel para o Ítalo, a gente ainda não sabe se era um familiar, se era uma pessoa querida, a critério de amizade, que a gente pode considerar familiar também, ou se era algo a mais. Ainda assim é uma pessoa que a partida dela nesse acidente de escalada marcou o Ítalo e ele se prepara para se agarrar com tudo o que ele tiver nesse poço para fazer com que o frenesim passe reto e caia pelo poço enquanto ele se segura na primeira coisa que ele vê. Então, tá aí a relação do evento marcante com a ação de se agarrar, por isso ele teria, essa vantagem da ativação. Mas nada dá muito certo. Apesar de todo mundo se preparar para poder, arregaçar o bichão, tudo começa a dar errado. Quando a gente tá falando de um sistema que depende também muito de sorte, a gente não tem como ter previsibilidade. E aqui nesse ponto, o plano era muito bom. Eles tinham 2 objetivos, que seria eliminar o frenesim, certo? Ou isolar ele. Isolar seria empurrar do elevador. Mas eles não estavam conseguindo, apesar de progredir bastante com as rolagens, nem sempre eles conseguiam progredir diretamente em relação a isso. Os meninos, Theo e Juan, tentam empurrar o frenesim com a maca, e apesar de terem se preparado, eles simplesmente não conseguem fazer praticamente nada. Dá uma desequilibradinha. Nesse mesmo passo, o Malik, que estava meio fudido no chão, vai e arregaça com a lança no joelho do frenesim. De certa forma, acabando até destruindo a lança que ele fez no meio desse processo. A Lívia puxa o Ítalo logo depois, inclusive, dele ter feito uma rolagem com sucesso. Possivelmente ele conseguiria, né, se prender, mas a gente não tem como saber, porque a Lívia consegue mais sucessos do que ele e arranca ele da frente, mostrando uma frustração extrema do Ítalo. Frustração extrema justamente porque ele precisa constantemente se colocar em risco para salvar os outros.
porque a vida dele vale menos, porque ele sobreviveu e ele não deveria estar ali. Vocês estão entendendo qual que é a parada? Mas a Clara, tendo voltado desse choque que ela estava depois de ter jogado álcool, inclusive, ateia fogo no bichão. E ele começa a tomar um pouco de dano a cada rodada que vai passando. Não se passam muito mais rodadas. Porque logo em seguida o Frenesim arregaça principalmente Ítalo e Malik. Olha só que engraçado, né? Os dois que se colocam em risco o tempo todo, sem pensar em autopreservação, justamente para colocar os outros à frente, cada um à sua devida maneira, são os que mais sofreram durante esse combate, mental e fisicamente. Os dois caem debilitados, o Ítalo zerado de determinação, não consegue fazer mais nada pro conflito, ele fica incapaz de agir até o final do conflito, enquanto o Malik ainda tem determinações ali pra poder ir usando e continuar agindo mesmo estando debilitado. Ah, e o que que é o estado de debilitado? Fichando de saúde, vai ver lá que explica tintim por tintim cada uma das condições das barrinhas de vida lá, fechou? E aí, quando rola essa parada, o grupo se vê em desespero, porque 2 deles caíram. E a tendência é cada vez só ir piorando, né. A criatura não estava demonstrando dor. Não tem muito como saber se ela realmente tá bem ou não. Ela parecia cada vez mais estar aumentando, inclusive de tamanho. O que que estava acontecendo? O Theo, que já tinha assimilado, né, a essa altura, ele começa a apelar um pouco mais pro lado bestial dele. Ele assume uma postura, o Matt até menciona, né, meio de cachorro mesmo. E ele avança sem sucesso pra morder o Frenesim, tá ligado? Ele ia morder aquela massa tumoral gigantesca. O que com certeza não ia ser a melhor coisa do mundo, tá ligado? Provavelmente ele ia até tomar um dano, dependendo de como fosse a parada. O Malik, sem entender muito bem o que estava acontecendo, ele faz esse esforço extra, né? Ele gasta a determinação para conseguir agir e gruda na perna da criatura sem expectativa alguma. O Juan, ele corre em direção ao Ítalo, entendendo que ele não teria muito mais o que fazer, e sai arrastando o Ítalo para longe do combate. Porque ele precisa isolar o Ítalo, vendo o tamanho da merda que estava acontecendo, enquanto o Ítalo estava simplesmente lamentando sobre ele precisar ficar para trás, porque ele merecia morrer. Enquanto a Liv e a Clara tentam empurrar, também sem sucesso, a criatura para dentro do elevador, elas conseguem mover um pouco ela, tendo perdido esse equilíbrio por conta das ações anteriores, ela ainda não tá perto o suficiente para poder cair no poço. Eles ouvem o barulho da porta, da escada se abrindo. As pessoas começam a descer. Eles veem vindo na direção o grupo de Doutor Felipe, Doutora Ângela e algumas outras pessoas, inclusive o homem que o Ítalo ajudou, ficando pra trás aquela vez, quando eles fugiram do avião. O mesmo filho da puta que tentou fuder ele depois, tá? Inclusive. Hipócrita vagabundo. Percebendo que ele não conseguiria fazer mais nada, uma ali que ele só tenta se arrastar o mais longe possível. Porque ele vê que vai dar merda. A, o Ítalo simplesmente continua sendo arrastado pra longe pelo Juan, até que o Juan cai em cima do Ítalo, exausto também, todos exauridos por um combate, não tendo se recuperado o suficiente da noite anterior, né, dos acontecimentos do dia anterior. A Liv e a Clara continuam tentando empurrar, e o Theo descontrolado tentando atacar, e nada tem sucesso. Uma desgraça atrás da outra. O Nenenzinho agarra a Lívia, lança ela pra cima da Clara, a Clara que também tomou uma porradona do cara. E, no final, quando essa criatura parece atingir o limite da neoplasia, ele começa a inchar. Inchar de forma descontrolada. Mais descontrolada, talvez, do que antes. Numa explosão que irrompe por todo esse corpo errático, ele lança destruição pra todos os lados. O potencial de destruição dessa criatura era muito grande no final. Eles conseguiram completar o objetivo de anular ele. A gente vê na tela, quando aparece o objetivo, né, de interceptar essa criatura, de eliminar a criatura praticamente, que ativaria essa parada. Só que isso não é narrado, não tem necessidade nenhuma, inclusive, de você narrar sobre isso. As condições dos objetivos podem ficar guardadas. E quando ele explode, a gente sabe que a vida de todo mundo tá em risco, mas principalmente de Ítalo e de Malik. E o Hakim pergunta o que se passa na mente deles. Ítalo
continua vendo a morte, né, na sua frente, a se culpar porque ele não consegue salvar as pessoas. O Malik sente que tudo o que ele fez até ali, agindo com a impulsividade dele, todas as decisões dele, levaram ele àquilo. Todos os caminhos levaram ele para essa destruição, para esse final que ele merecia, porque ele condicionou que outras pessoas fossem ficando pelo caminho. Eh, a sensação dos 2 de ficarem para trás, de serem aqueles que sobrevivem, de serem aqueles que precisam constantemente justificar as suas vidas e o porquê de respirar, é colocado em xeque nesse momento. Mas, por muita sorte, nenhum dano é fatal. Todos se machucam, mas não o suficiente para que alguém perca a vida. E o conflito com o frenesi neoplástico chega ao fim, com os doutores chegando em resgate de todo mundo. O doutor Felipe, a doutora Ângela, outros 2 enfermeiros, outras pessoas, inclusive o rapaz, né, que o Ítalo ajudou, descem em socorro a eles e começam já a prestar suporte logo em seguida. O doutor Felipe ordena que 2 pessoas desçam lá pra ajeitar as barricadas, e tá muito claro que ele é a figura de liderança, já como se já não tivesse claro antes, né, inclusive. Mas nós vemos aqui uma parada que é bem interessante, que é como eles chegam se prontificando a ajudar, depois de ter ouvido toda aquela bateção, toda aquela parada. Se a gente parar para analisar, não foi muito tempo de conflito, né. Então, uma parada que a gente tem que lembrar é que não é o tempo corrido em tela que contabiliza o tempo real que tá rolando na história. Na verdade, tem muito mais detalhe pra gente observar, por conta da gente estar olhando ação por ação de cada uma das pessoas, apesar de todo mundo agir ao mesmo tempo, mas foram segundos de conflito até que as pessoas reagissem lá em cima, bem provavelmente por liderança, inclusive, do próprio doutor Felipe, para descer e ajudar. Então, não ficaram esperando por muito tempo, sabe, para poder tomar uma decisão. Os caras só desceram e foram ajudar. Então isso também tem que ser levado em consideração, porque dentro do RPG a gente considera, né, as rodadas com tempos específicos, vai variar às vezes dependendo de um sistema, mas em média a gente vai falar ali que é 10 rodadas, por exemplo, seria, eh 1 minuto que fosse, sabe. Então, é muita coisa pra acontecer, muita coisa pra narrar em detalhe, principalmente pela quantidade de pessoas participando da sessão, mas leve em consideração que as pessoas foram muito rápidas pra prestar esse suporte, tá. Isso não pode ser esquecido. Meu óculos saiu a lente, mano. Não acredito nisso. Oi, filho. Vocês estão vendo o rabicó aqui, ó? Ele veio dar oi. E aí, filho? A Clara ainda tá em choque com toda essa parada e ela é meio que trazida de volta, assim, à realidade, pela Lívia falando: "Pô, cara, vamos lá, me ajuda aí a ajudar o Malik e tal", que tá todo fudido, todo cagado, né. Então, assim, olhando para o todo, o Ítalo se fudeu muito, mas fisicamente quem ficou mais judiado mesmo, mesmo foi o Malik, que tomou a maior parte dos golpes, inclusive de impacto também. Eh refletindo inclusive na própria narração que o Big trouxe, que é justamente as fraturas expostas, a parada dos ossos botando pra fora, as pernas queimadas. Ele ficou claramente todo fudido. O Ítalo também estava muito mal, e só que o Ítalo já imediatamente recebe esse suporte do Dr. Felipe e o Juan estava do lado para poder auxiliar. Então ambos são direcionados para a sala ali de cirurgia. Eles se organizam para poder distribuir entre quem dá suporte para quem. Fica basicamente um médico para cada lado. E a gente vai se separar um pouquinho do grupo, porque o Theo começa a voltar para si e alguma coisa desperta dentro dele. Quer dizer, alguma coisa que já estava desperta. Você vai entender. Vocês não estão vendo aqui, eu tô dando carinho no cachorro aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo. Ele não vai aparecer agora. Mas falando em cachorro, o Theo
simplesmente volta pra si mesmo, sentindo uma fome incontrolável. Ele vai até em 4 apoios, realmente parecendo um animal, até o telhado para poder pegar recursos, porque ele sabe que a porta está aberta e os recursos estão lá. E ele vai logo em seguida, só pensando na necessidade própria. Ele está machucado, não tanto quanto o Ítalo e o Malik, mas claramente o terceiro mais machucado do grupo inteiro. As pessoas ao redor, ainda lá em cima do telhado, que não desceram, elas estão em choque, né? Exceto pelo casal de idosos que parecem estar meio dissociando assim das paradas, né? Só que o que é muito perceptível é como as pessoas parecem estar extremamente desconfiadas, mas não têm coragem de fazer absolutamente nada. Ó o cachorro, falei que ele ia aparecer. É filho. Ele vai ficar olhando aqui pedindo carinho. Uma coisa que é interessante que o Hakim menciona sobre o cara que o Theo tentou coagir ali a se fazer basicamente de isca, né. E agora o cara parece mais resoluto e o Theo com a visão extremamente deturpada que ele tem, né, muito claro, ele fala para o cara: "Tá vendo? A parada que eu fiz deixou você mais forte, tá ligado?". Então, assim, a gente já sabia disso dos outros episódios, mas é muito claro que o Theo é um cara com uma percepção completamente distorcida das coisas. E completamente inconsistente também. Isso é ainda mais reforçado com esse comportamento dele durante esse período em que ele tá incontrolável, bestial, e aí ele vai em direção ao Noah, né, a criança que tinha ficado lá em cima, que é a criança que o Juan tinha dado suporte. O Noah já estava com um comportamento meio esquisito, assim, passando ali do acho que do segundo para o terceiro episódio, uma mudança de comportamento, assim, muito brusca, da noite para o dia. Apesar dele já estar meio dissociando também ali naquele período em que ele estava saindo do avião junto do Juan, ainda processando aquele trauma. E o Theo percebe que o Noah praticamente não faz esforço nenhum, assim, nas contestações. Ele pede pela água do Noah, o Noah dá água, o Noah dá parte da comida dele pro Theo, e o Theo começa a comer aquela comida como se ele realmente fosse um animal. E aí, achei muito forte a narração em que o o Hakim fala: "Pô, as pessoas, né, estão te olhando, estranham esse comportamento seu". Eh Até você questiona isso sobre você. E aí o Matt fala, eh, ele pergunta, né, para o Matt: o que é você?", né, agora nessa altura, se comportando dessa forma, quem é você, o que é você? Ele fala: "Sou só um sobrevivente". E isso é muito forte, porque bate muito com todas as paradas que a gente tá vendo, mas me pegou bastante essa frase, porque a gente tá esse episódio inteiro vendo os custos, literalmente o título do episódio, né, os custos de sobreviver a qualquer custo, né. O Theo coloca a postura dele, talvez até, e a confiança de outras pessoas em xeque quando ele age dessa forma bestial, mas nesse momento em que ele precisa suprir as necessidades dele, ele não liga para o ego. Sabe, a gente tá falando aqui do ego, a gente tá falando do eu, consciência, né. Ele não liga para o ego, ele liga apenas para aquilo que precisa ser feito, aquilo que é primal, aquilo que é necessário. E percebendo essa suspensão, ele termina de comer, vê que não vai ter como conseguir muito mais comida, se controla um pouco melhor. Mas ele percebe a falta de reação do Noah também. O Noah que tá completamente apático a ponto de balançar o próprio Theo, que estava muito bestial, e vendo essa fragilidade dessa criança, que não demonstra inclusive, né, mas ele enxergou isso nele, ele se comove, vai até o menino, pergunta sobre o herói dele, não sei o quê, ele fala: "Ah, hoje eu tive um herói, o meu herói se chama Noah". O menino chora sem chorar, as lágrimas simplesmente escorrem, e a gente percebe que ali é só uma casca vazia de uma criança, né, ele já perdeu a inocência por completo. O Theo vai até ali à beira do terraço, ele percebe as lágrimas ainda escorrendo no Noah, chamou o Noah pra lá pra conversar,
e começa a puxar um assunto bem, pessoal, tentando quebrar um pouquinho ali o gelo, falando sobre as pessoas que ficaram para trás, sobre não deixar de enxergar quem ficou para trás, mas sendo muito mal interpretado pelas pessoas ao redor, que acreditam que ele vai fazer algum mal para a criança, até porque o grupo inteiro que estava lá embaixo é muito mal visto, né. Pouquíssimas pessoas, ainda tinham algum tipo de empatia por eles, mas a maior parte do grupo de lá de baixo, que é o nosso grupo que a gente está acompanhando, a maior parte deles era muito mal visto. E mas mesmo assim as pessoas não têm nem coragem de chegar perto do Theo, porque ele simplesmente é um brutamontes já por si só. Agora ainda mais se comportando como um animal, é talvez ainda mais intimidador para essas pessoas e ninguém toma ação alguma. Enquanto isso, estão rolando cirurgias e algumas conversas extremamente pontuais para ajudar a setar o tom para esse finale dessa temporada. A gente não sabe se vai ter continuação de Dia Zero e a forma que está finalizando esse episódio, né, a gente está se encaminhando para o fim do episódio, dá a entender que a gente vai deixar muitas pontas soltas, mas tem algumas coisas aí que indicam que pode ser que a gente até eventualmente tenha uma continuação, uma outra perspectiva, um spin-off, alguma coisa do tipo. Bom, a Lívia leva o Malik pra cirurgia, enquanto o Juan ainda tá meio, né, em estado de choque. Os doutores começam a perguntar alguma coisa, o doutor Felipe pergunta: "Cara, o que que aconteceu? O que que foi?" O Juan ainda processando não consegue responder, a Lívia fala: "Mano, também não sei o que tá acontecendo, mas o Malik tá tudo fodido aqui. Ele tá com fraturas expostas, assim como o Ítalo e tal, a gente precisaria priorizar ele, mas o doutor Felipe não prioriza um ao invés do outro, ele solicita que a Clara busque maca para que os 2 sejam atendidos com a mesma urgência. E a gente observa uma consistência, enquanto o Theo é completamente inconsistente com o comportamento dele, o doutor Felipe é extremamente consistente com o que ele fala, o que ele se propõe e o que ele demonstra, sabe. E aí quando a gente vê esse processo de preparo para começar as cirurgias, eles se distribuem sem precisar de muita comunicação. Doutora Ângela, com auxílio? Não sei se dá pra chamar de auxílio, o Juan não rolou muito bem, tadinho. Mas o Juan estava lá junto pra poder ajudar na cirurgia do Ítalo e o doutor Felipe puxa a Lívia pra fazer a cirurgia com ele. Eles fazem uma cirurgia muito boa, ali no Ítalo, a doutora Ângela é muito novamente, né, como o Hakim fala o tempo todo, ela é muito boa no que ela faz, ele deixa isso muito claro pra gente em muitos momentos. Mas quando cai pro lado do doutor Felipe, que a Lívia tá ajeitando as coisas dela pra pegar o kit ali de cirurgia, ela até faz uma rolagem com pressão, perde o kit, cirúrgico, mas eles conseguem fazer uma cirurgia excelente. Por um momento, em um brevíssimo momento, o doutor Felipe, logo à frente do Malik, parece ter um lapso de hesitação. Mas esse lapso de hesitação, o Hakim até menciona, né, ele não sabe se aquele bisturi é o bisturi que vai salvar todo mundo ou é o bisturi que vai condenar todas as pessoas naquele lugar, que vai salvar o Malik ou que vai colocar as pessoas daquele lugar em perigo, vai matar todo mundo. Porque o Malik é imprevisível, o Malik é uma bomba relógio, e ele entende isso, principalmente de todos os comportamentos que o Malik veio demonstrando. Mas mesmo assim ele toma a decisão de simplesmente tratar o paciente à mesa, independente de quem ele fosse. Depois das cirurgias feitas, o Juan percebe o homem que o Ítalo ajudou, o homem que inclusive empurrou o Ítalo na escada, se aproxima, arrependido, começa a chorar na frente do Ítalo, tal. O Juan fala com ele, o nome dele é Roger. E mesmo com o Juan sendo compreensível, o cara fala: "Não, eu só conseguia pensar nos meus filhos, eu só conseguia pensar em sobreviver". E novamente entra aquela parada, né, é o juízo de valor que a gente não pode fazer o tempo todo, mas ao mesmo tempo tem que fazer sim, porque se não sobreviver em comunidade, não vai sobreviver de forma alguma. E o Juan fala com ele: "Cara, tudo bem, eu entendo você. Eu também tenho família lá fora, eu também não sei como elas estão. Mas agora a gente tem que agir junto. Se a gente não agir junto, não vai adiantar. Só que
ele chega no mano falando sobre uma parada que aconteceu no dia anterior, mas a mesma cobrança não rolou quando o Malik pisou na bola com todo mundo também. Então, novamente, as inconsistências dos comportamentos é o que vai deixando todo mundo, e veio deixando todo mundo ressabiado com os comportamentos da galera. Mas agora eu acredito que, eh, claro, nessa altura é a última gota d'água de qualquer forma, são 2 episódios, não tem muito mais pra onde ir, ou vai ou racha, tá ligado? Ou eles ficam de verdade, trabalham como comunidade, ou vai todo mundo se fuder, tá ligado? Não tem outra alternativa. E aí quando ele tem essa conversa, ele apresenta uma visão muito sensata, muito realista da situação. Em paralelo, a Lívia tá tendo uma conversa com o Dr. Felipe. E essa conversa é uma conversa bem interessante, porque assim, né? Vamos ser sinceros. Todo momento do Dr. Felipe é um deleite. Ele é um homem incrível. E no momento em que a Lívia tem a conversa com o Dr. Felipe, ela deixa muito claro pra ele: "Cara, me desculpa, eu interpretei você mal. Eu não estava entendendo muito bem qual que era a parada. E eu entendo o seu ponto". O Dr. Felipe fala pra ela, fala: "Não, é isso, mas assim, o que a gente fez, a gente desceu pra ajudar, não foi por causa dele, Malik, foi por causa dele". E ele aponta para o Ítalo. O Ítalo foi a razão pela qual eles abriram a porta. O restante é consequência. Porque até então, até este momento, o Ítalo foi a única pessoa consistente com o comportamento e que ativamente agiu em prol de ajudar o grupo como um todo. O Juan até ajudou, mas de uma forma muito discreta. Eh, e lembrando, tá? Reforçando um pouquinho do da fala do Juan, falando que as pessoas que estavam lá em cima eram pessoas ruins. Quando você coloca outras pessoas em risco para o seu bem-estar próprio, quem é a pessoa ruim? Então é isso que a gente tem que interpretar novamente, juízos de valores à parte, a gente tem que entender também que incoerência é uma parada que é extremamente comum. Quem é fora da curva é quem é consistente, como o Dr. Felipe, num momento como esse. E ele deixa isso muito claro pra Lívia. O critério dele é, independente de quem a pessoa seja, se machucou, precisa de ajuda dentro desse hospital, é um paciente e eu vou cuidar. Acabou. Não tem nenhuma outra desculpa. Não importa quem seja, ele vai ajudar, tá ligado? E isso é muito forte, isso é reforçado depois por um outro discurso que ele tem logo em seguida. Eh, o Theo estava lá em cima, teve essa conversa com o menino se afasta e logo em seguida o Dr. Felipe saindo de lá da sala de cirurgia, senta-se do lado do Theo. E eles têm uma conversa bem sincera. O Dr. Felipe pergunta pra ele: "Você vai ser um perigo para o meu grupo? Você vai apresentar perigo para as pessoas aqui?" E o Theo pergunta se ele quer ouvir a verdade, e ele fala que sim. E ele fala: "Eu não sei. Eu não sei o que vai ser de mim a partir de agora, porque eu sinto fome, eu ajo como um animal, eu vejo uma criança chorando, eu ajo como um humano. Eu já não sei mais o o que é coerente". E isso fica ainda mais forte no momento em que ele afirma 100% para o Dr. Felipe: "Eu não vou trabalhar em conjunto com vocês, simplesmente por trabalhar. É por benefício meu, e enquanto me beneficiar, eu tô junto com vocês". Basicamente isso que ele fala. Não é com essas palavras, rapaziada, vamos lá, né. Quarto episódio, vocês já entenderam que a gente tá fazendo uma interpretação geral, a gente não tá falando palavra por palavra do bagulho, vai assistir. Mas a hora que o Hakim faz a narração sobre o braço do Dr. Felipe, etcétera, ele tá falando sobre ele tensionar a musculatura no momento em que ele tá tentando forçar um autocontrole, porque claramente o Dr. Felipe queria deitar o Theo na porrada naquele momento, mas ele é extremamente ponderado. E aí fica uma frase que é, a gente já usou bastante isso em One Piece, se usa isso também, pra definir um momento ali em Hunter x Hunter. Quem é das comunidades vai saber. Tem 3 coisas que todo sábio
temem: um mar sem ondas, uma noite sem luar e a fúria de um homem gentil. A hora que o doutor Felipe explodir, não queiram estar perto, porque esse homem vai deitar todo mundo no soco. E eu fico pensando o quanto eles talvez já não tenham avançado em assimilação, né. Se talvez o parasita já começou a tomar um pouco de alguns deles e como isso vai começar a se manifestar no restante do grupo. Porque aparentemente, pelo menos dos NPCs mais importantes que a gente analisou ali, Dr. Felipe e doutora Ângela, os 2 parecem ainda estar bem conscientes e consistentes. Já o menino não, e a gente já vai falar do menino. Enquanto isso, lá embaixo, a doutora Ângela estava lá ajudando a rapaziada. Ela cura Juan, ela cura a Lívia, trata da Clara também, se eu não me engano. E fica tudo muito claro. Ela é uma excelente imunologista. Imunologista, que é um papel muito importante para a gente entender o contexto dessa história toda. Ela é uma pessoa muito crítica para essa história. E a Lívia já tinha tido essa percepção, incluído dentro ali, no momento em que a Ingrid estava narrando mais ou menos os propósitos da Lívia, era trabalhar junto com a doutora Ângela para entender melhor essa parada. Então, a doutora Ângela, ela vai ter um peso muito grande para essa história mais para frente, talvez mais do que o doutor Felipe, a critério de entender o que é que isso está acontecendo. Mas, novamente, como eu falei ali no painel, esse grupo tem um potencial muito grande, e a doutora Ângela vai para o painel na próxima review, com certeza, porque eu acredito que ela tem muito a agregar. E a gente já vai falar por quê, porque tem um outro momento em que ela aparece. Enquanto isso, o Theo, recebe do doutor Felipe um ultimato: "Ó, você tem até amanhã pra pensar, aí depois você me fala o que que você decidiu, se você vai ficar com a rapaziada aqui, se você vai, sair fora, a gente te dá recurso, você some e não aparece mais, mas se tu for ficar, é pra jogar junto. Se não for pra jogar junto, é BO pra você". E aí o Theo se levanta, vai até o menino e fala: "Ah, mano, vamos descer lá comigo". Eh, e é interessante como o Theo vem agindo até esse ponto aqui, porque ele parece uma pessoa, primeiro é uma pessoa extremamente bestial, depois é uma pessoa completamente egoísta, depois ele é uma pessoa completamente empática, né. A gente tem visto oscilações de humor dele nesse momento. O que é engraçado, porque existe uma assimilação inoportuna que fala sobre oscilação, né. E não é o caso do Theo, pelo menos no momento. Mas o roleplay tá levando ele muito pra esse lado também. Descendo em direção ao andar de baixo, ele faz questão de levar o Noah para o mesmo ambiente em que o Juan estava, e o Juan, extremamente preocupado com o menino, chega, fala com o menino e tal, o menino continua sendo aquela casca vazia. Não está agregando em nada com relação a desenvolver um pouco mais pra gente entender o que tá acontecendo com esse menino, pelo menos até esse ponto. Só que aí a gente tem um momento muito específico ali de uma virada de chave, que é o contato visual que o menino faz com a doutora Ângela quando o Juan pergunta: "Quem quem tá cuidando de você? Eles estão cuidando tudo certinho de você?" E aí ele faz contato visual com a doutora Ângela. Mais tarde, o Theo indaga sobre a criança. Eu já vou até puxar isso aqui, que já é bem do finalzinho do episódio. O Theo indaga sobre a criança e a doutora Ângela olha pro Theo, na hora que ele questiona sobre isso. E aí o Hakim fala: "Ela sabe, e ela sabe que você sabe". Ou seja, pode ser que o que tá acontecendo com esse menino, talvez seja uma assimilação já. Talvez seja já alguma coisa que tá começando a desenvolver nele. Ou alguma outra coisa que só ficou, assim, muito muito no ar. Dá pra ver até uma cara meio de ué, assim, do Matt, ele ainda meio processando as paradas. A gente vai descobrir, com certeza, mas faria sentido que fosse alguma assimilação afetando o menino. Por fim, o Theo tem esse momento pedindo o suporte da doutora Ângela pra que ela cure ele, e esperaria-se que, né, pelo fato de trabalharem juntos, que a doutora Ângela teria os mesmos parâmetros que o doutor Felipe com relação aos julgamentos e as intenções dela, mas ela deixa muito claro.
ela tá ajudando, porque quanto mais pessoas ali, mais úteis elas são para ela sobreviver, né. Então, os 2 têm uma divergência muito clara no seu agir, mas eles entendem que agir em comunidade vai funcionar. Uma pessoa egoísta como a Angela era o que precisava para o Theo entender que você pode ser egoísta vivendo em comunidade, tá ligado? Desde que você faça a sua parte e você saiba jogar junto. Porque a doutora Ângela claramente seria uma pessoa que, no momento que desse algum BO, ela ia optar pela autopreservação, enquanto o doutor Felipe ia se colocar em risco pelas outras pessoas, como ele vem fazendo por quem não merece, no caso, o tempo todo, inclusive. Então, esse é um ponto que eu acho muito interessante da gente abordar, porque a doutora Ângela tá ganhando cada vez mais relevância junto do doutor Felipe. E esses 2 personagens, eu espero que a gente consiga ter um bom fechamento na história deles e que eles continuem vivos, tá. Eu tenho muitas expectativas. Eu criei muito apego com todos esses personagens, que são os personagens principais, mas fazia um tempo que um NPC não me pegava tanto assim quanto esses 2, tá. Eu gosto muito da doutora Ângela, mas principalmente do careca de bigode, não tem jeito, o doutor Felipe é gigantesco. Ítalo e Malik despertam na sala vazia. O Ítalo reclamando, ainda meio alucinando: "O que tá acontecendo? Cadê o bichão? E os caralho?". E o Malik continua preso no consciente dele, revivendo toda aquela cena com a Kiki, se culpando por tudo que aconteceu com ela. E ele fala sobre uma parada o Big até fala, né, que o Malik tá balbuciando. Tudo que ele faz é quebrar. Ele quebra as coisas, ele quebra as pessoas. A boca dele sempre foi um problema e ele estava sempre prometendo, ele estava sempre dizendo: "Confia em mim", até que ele decide que, sendo esse o problema, ele resolveria com as próprias mãos e começa a procurar por um objeto cortante ao redor, sem sucesso. É é forte, né, é uma parada muito forte. E eu posso dizer que pessoalmente, assim, o Malik já era o meu personagem favorito desde o começo do bagulho, mas agora nesse momento não tinha como, tá. Pra mim pegou muito pessoal algumas coisas aqui, e aí me quebrou as pernas um pouco nesse momento. Quando ele tenta alcançar esses objetos cortantes, ele cai, só que ele cai em queda livre, mergulhando num vazio. E quando ele dá por si, ele tá de volta no quarto dele, desperta na cama dele, depois de ter se sentido um passageiro dentro do próprio corpo. Passageiro que é a definição que ele também o Hakim também colocou ali pro Theo, né. Eh, Essas alucinações, esses momentos em que a gente tá transicionando entre o humano consciente e um infectado assimilado, no momento em que eles estão avançando em direção à assimilação deles, esses momentos eles pegam questões muito pessoais. E eu acho muito interessante como o Parasita age desse jeito, né, ele pega momentos de fragilidade, pega momentos de vulnerabilidade dos infectados e coloca isso à tona, para que eles possam se adaptar. Talvez para que eles não tenham mais que sentir aquela dor, talvez porque o parasita queira forçar uma certa sensação de empatia dele para com o infectado, para que o infectado entenda que a assimilação é para o próprio bem dele. Isso tudo me traz muitos questionamentos. É, eu Cara, eu preciso entender mais essa parada, eu tô nossa senhora, minha cabeça tá fervendo com um monte de coisa. Tenho muitos questionamentos ainda pra isso, ainda reforço, não acho que a gente vai ter muita explicação, mas a assimilação do Theo foi bem profunda, né, teve toda uma quebra ali, a deturpação da cena do avô dele, mas aqui na do Malik eu já não sei dizer se eu conseguiria interpretar como uma deturpação, talvez seja realmente ele só revivendo algo que se passou.
Eu até trouxe um pouco dessa narração aqui pra gente citar alguns tópicos, porque às vezes não ficou tão claro, né. Só que na minha interpretação aqui foi mais literal do que no momento da visão do Theo. Ele desperta na cama dele e Malik, a primeira coisa que ele costumava fazer é ir em direção à guitarra dele e começava a tocar umas notas pra abafar os barulhos do quarto ao lado, os barulhos da mãe dele chorando, mas ele não conseguia abafar. Ele eventualmente se vê, sentado ele eventualmente se vê sentado, se não me engano na sala, alguma coisa assim, e esse homem, acho que é Tony, ele chega em casa, se senta à frente do Malik olhando pra ele, tira a bota, tira o cinto e anda até o quarto. O Malik vai até o quarto dele, começa a tocar de novo pra abafar os barulhos do quarto ao lado. E logo em seguida, a porta do quarto do Malik se abre, escancarada, com a figura desse Tony encarando ele. A arte que foi colocada nos momentos em que mostra esse homem, aquele sorriso sádico dele, porra, aquilo lá é muito forte. E esse homem começa a se aproximar do Malik, estendendo a mão até ele, e o Malik começa a arregaçar ele na porrada. Na hora que ele vai com a guitarra pra bater nele, esse homem se desfaz. Eh, e o Malik, na verdade, esse tempo todo, ele estava só alucinando. Porque no mundo real, o Ítalo vê o Malik tentando alcançar uma parada do lado dele e ele cai no chão, começa a convulsionar. O Ítalo grita por ajuda, tenta se arrastar até o Malik, cai da cama, vai se arrastando até ele. A Liv e o Juan chegam, vêm dessa cena e a Lívia tem um momento de estresse pós-traumático, né? Porque ela viu há não muito tempo, né, um outro paciente passando por uma convulsão e logo em seguida se levantando e atacando. Ela, com medo de que fosse exatamente a mesma coisa com o Malik, ela fica travada. O Juan desce ao chão pra segurar a cabeça do Malik, evitar que ele se machuque, e começa a gritar pela Lívia pra ajudar. Quando ele vai fazer menção de colocar o Malik de volta na cama, a Lívia para, fala: "Calma", e puxa o laringoscópio dela e levanta as pálpebras do Malik, porque se os olhos dele tivessem parecidos com o daquele paciente, ela não ia perder tempo, ela não ia mais passar por aquilo. Mas os olhos dele estavam normais, só estava pra lá e pra cá, porque ele estava convulsionando e tendo um sonho, o Hakim até fala, né, parece que ele tá em estado de REM. Enquanto eles estavam, eh, se ajustando, o Theo terminou o tratamento lá com a doutora Ângela, né. O Theo vê essa parada que aconteceu, eles colocaram de novo o Malik na cama. Ele fala: "Pô, vou pegar o corpo da Kiki, mano, porque o Malik tem que ver o tamanho da merda que ele fez. Porque eu vejo nele o que eu vejo em mim e ele tem que ter a oportunidade de se despedir". A gente vê aqui um momento de extrema falsa empatia e inconsistência de uma pessoa que é completamente perdida. Então, assim, o Theo não está em condição alguma de ajudar psicologicamente qualquer pessoa. Ele é um fodido, tá? Ele é uma pessoa completamente fragmentada. Acho que a palavra correta é fragmentado, tá ligado? Ele é inconsistente, o tempo todo ele muda o agir e o pensar dele, e ele age de acordo com o que convém a ele. E isso só mostra a falta de empatia gigantesca que ele tem. Porque em momento nenhum, se em sã consciência, se acharia adequado levar a porra do corpo da pessoa que era importante para o maluco, pra ele ver no momento em que ele acabou de voltar de um colapso, tá ligado? Sendo que, honestamente, não é culpa do Malik a Kiki ter morrido. Ela foi com ele porque ela quis, tá? Eh, algumas coisas não se tem controle. E isso aqui volta
para tudo que a gente falou lá atrás, todas essas pessoas têm seus traumas. Especificamente aqui nesse episódio, a gente tem muito do Ítalo, muito do Malik, e a gente vê a culpa de sobrevivente que eles têm, cada um à sua maneira. Para o Malik, tudo que acontece de ruim ao redor dele é culpa dele. E ele, numa tentativa de encerrar tudo isso, ele tenta fazer o que a gente entendeu que ele tentou fazer. O Ítalo queria que o Juan largasse ele lá perto da criatura, porque ele achava que ele merecia. E não necessariamente, né? Não necessariamente. O Malik, ele, tudo bem, ele pisou na bola, aconteceu muita merda por culpa dele também. Mas o Malik não agiu sozinho. Todo mundo agiu em prol disso. Indireta ou diretamente, agindo, né, falando algo em prol do Malik ou se abstendo, também é agir. Não tomar lados também é tomar lados. E no momento em que aconteceu toda aquela quebra, se todos tivessem se posicionado e se organizado, a briga teria desescalado, mas não foi a opção que a galera tomou. Assim como o Ítalo o tempo todo tentou ajudar todo mundo, e por consequência dele tentar ajudar todo mundo, por achar que ele não tinha valor, as pessoas que enxergaram o valor nele se colocaram a risco por ele. Então, assim, a gente tem que entender que eh, essa inconsistência é esperada de todos eles. A gente tá falando sobre seres humanos que já eram quebrados num mundo que está completamente quebrado. O que esperar disso? Novamente, a exceção à regra é o Dr. Felipe. E a gente descobre no momento em que ele tá lá conversando com o Theo, que o Theo questiona pra ele por que ele faz tudo aquilo, eh, ele entende que ele vê aquele mesmo olhar, que é um olhar familiar, o olhar de quem já perdeu alguém. E o Dr. Felipe fala: "Então você entende que eu não posso perder mais ninguém. Todo mundo tá quebrado. E não é necessariamente porque o mundo está acabando que esses problemas deixam de existir e que essas pessoas deixam de ser defeituosas. Às vezes, isso só vai vir mais à tona, porque a gente cria máscaras e cria essas ferramentas para poder, fazer essa proteção em torno da gente, e aí talvez essa inconsistência do Theo seja justamente para ele não demonstrar com mais frequência aquela fragilidade que ele demonstrou com o menino. Então são personagens com muitas camadas, não dá pra gente simplesmente, julgar eles no né, por zeros e uns, né, preto e branco, não é binário. As coisas são muito mais complexas, são muito mais densas, tem toda a parada da zona cinzenta que a gente falou ali na narração do início do episódio. Mas eu acho válido citar sobre essa inconsistência e essa incoerência do Theo, porque ele tá mudando de personalidade o tempo todo. O agir dele é muito incoerente. Não sei se é ativamente por decisão do Matt, ou se é indiretamente só, tipo, pô, no momento senti de fazer isso, tô fazendo. Qualquer uma das duas é extremamente legítimo e tá trazendo camadas ainda mais interessantes pra gente entender um pouco mais sobre esses personagens. Mas nesse momento que o Theo pega o corpo da Kiki, ele chega lá pra rapaziada, eles falam: "Mano, o que que você tá fazendo?" Ele: "Não, mano, porque ele tem que ver esse corpo, porque ele tem que acordar, entender o tamanho da merda que ele fez", e joga a porra do corpo em cima do Malik, tá ligado? A Lívia, ainda preocupada, principalmente, né, não sabe se o bagulho vai voltar que nem um bicho nem nada, ela simplesmente apunhala o cadáver, tá ligado? Todos eles estão perdidos por completo, tá ligado? Tá todo mundo traumatizado, tá todo mundo maluco. Mas eles então percebem um certo sangramento. Parece um ferimento novo, não especificamente do machucado que a Lívia acabou de fazer nesse cadáver, mas sim da onde o corpo dela entrou em contato com o Malik. E quando eles tiram o corpo dela de cima do Malik, eles percebem que o Malik está manchado de sangue. Olhando de perto, eles veem protuberâncias ósseas saindo do cotovelo dele e a assimilação do Malik começou a entrar em ação. O Juan até cutuca, né, ele vê que é um osso ainda meio maleável, ainda meio informação, mas é claramente uma parada completamente aberrante. E eles questionam: "Cara, ele tá virando um frenesim, tá virando um deles, o que que tá acontecendo?". Eh, a Lívia começa a dar uma analisada, assim, muito crítica ainda naquele mo
muito similar com o momento em que ela travou pra ajudar o Malik lembrando, né, tendo aquelas memórias de guerra dela, assim. Mas agora ela entende que o Malik antes era um paciente itinerário, assim, tipo, o cara vinha era, eh, nem minha avó fala, né, cachorro vira-lata de rua, né, que chega, bate o rango e sai fora, ele não vai ficar na tua casa. Eh, Era basicamente isso, né. O cara chegava quando ele precisava, pedia ajuda, saía fora e já era. Mas agora ela tem um vínculo de sobrevivência com o Malik, ela não pode deixar ele morrer. E ela também não quer perdê-lo. Assim como ela também tá ciente de que ele perdeu já demais. E ela não sabe, como ela falou com o Dr. Felipe, se ele vai ser coerente, se ele vai ser um risco ou não. Ninguém mais sabe de nada. Ainda no meio disso tudo, o Malik acorda desse sono REM, de toda aquela parada que a gente viu com ele. E ele tenta se levantar, assim, com a rapaziada olhando meio esquisito pra ele, e ele se apoia. Tendo visto o corpo da Kiki, né, ele ia levantar pra ir em direção ao corpo, ele se apoia com a mão na cama e o osso vai pra fora. Ele dá um grito e eu acho muito foda quando o jogador fala: "Ah, meu personagem grita", e logo em seguida mete o grito, tá. Eu acho isso extremamente justo, e necessário, inclusive. Quando meus jogadores nas minhas mesas, eles falam: "Ai, meu personagem grita", grita aí caralho, grita, agora, imediatamente. Porra, o Big solta um grito da porra e o Malik, não sei se especificamente por conta do grito do Malik ou talvez pela exaustão de todos, Malik faz uma rolagem, mas todas as pessoas do grupo que estavam suscetíveis, além do próprio Malik, caem desmaiadas. Ou seja, Ítalo, Juan e Lívia desmaiam junto do Malik, sobrando só o Theo ao redor de todo mundo. O Theo pensa assim, fala: "Mano, porra, os caras vão achar que é minha culpa". Ele já sai correndo logo em seguida, tromba com o Dr. Felipe que estava descendo pra ver o que aconteceu, e o Theo dá passagem. Nisso que o Theo dá passagem, o Dr. Felipe vê o corpo da Kiki do lado do Malik. E aquela cena toda. E ele dá um esculacho que veio do fundo do peito, assim, pro Theo, que é tudo que eu gostaria de falar pro Theo nesses momentos de inconsistência dele. Ele falou: "Você não é carrasco de ninguém. Quem é você pra julgar o que é certo e o que é errado, tá ligado?" E o Dr. Felipe, que é quem mais poderia esculachar o Malik, inclusive. E ele ainda fala pro Theo: "Amanhã a gente conversa. Vai pegar a maca e não grita". O Theo: "Mano, se fuder, mano. Se fuder e vai pegar a maca quietinho". Ele não fala mais nada, ele só vai pegar a porra da maca. Ele bota basicamente todo mundo pra dormir, chama a doutora Ângela, fala pro Theo: "Mano, deita aí no bagulho, vai dormir". Só que aí a doutora Ângela percebe uma parada, tá ligado? Ela percebe, o Theo até faz um teste ali pra ver se ele percebe alguma coisa, mas a doutora Ângela entra na frente. E fala: "Não, mano, ô Felipe, os caras lá em cima estão em choque, estão precisando de ajuda, precisa de alguém pra acalmar eles, vai lá você e nós vê o que que tá pegando aqui. Deixa que eu cuido aqui, eu fico no primeiro turno de observação", porque todos eles vão ficar de quarentena, o que tinha sido sugerido anteriormente pra ficar amarrado lá em cima do teto. Se tivessem ficado amarradinho, quietinho, tinha dado tudo certo, tá vendo? No fim das contas, a gente deu full circle, estamos de volta com todos eles isolados. Olha só que coisa, não é mesmo? Vai acordar todo mundo amanhã, ó. Vai ter uma surpresa, todo mundo assimilado e coisas afins. Doutora Ângela troca uma ideia com o Theo e fala: "Mano, você quer que eu te boto pra dormir?" Ele: "Não, parça, mano. É que, mano, você tá ligado, eu vou dormir aqui, aí vocês, mano, o que que vocês vão fazer comigo, tá ligado?" Todo desconfiado. É aquela parada, né, mano, quem tem cu tem medo. Ele sabe que ele foi completamente incoerente, que ele só fez bosta também, tá ligado? Apesar de apontar o dedo pro Malik, o Theo também fez bosta pra caralho. E meio em choque, ele fica: "Não, mano, caralho, mas porra, e se os caras me pegar dormindo, tá ligado? Se ele estiver na minha maldade?" Mas a Ângela fala: "Não, demorou, deita aí, dorme aí, já era". E aí ele fica, né, se questionando de uma parte de coisa, é o momento em que ele fala aquela parada da criança e ele percebe que a Ângela percebeu alguma coisa também. Por fim, ele fala: "Mano,
dá o remédio aí e já era. Ela vai, mete a agulhada no cara, o cara começa a falar, a mimir. E a gente finaliza o episódio. Eh, Todo mundo assimilou, praticamente, nesse episódio, exceto o Theo. O Malik fez uma segunda assimilação e todo o restante fez a assimilação, que era quem estava faltando. A partir do próximo episódio, todos os personagens estarão assimilados. Eu quero ver como que o Hakim vai lidar com essa quantidade de narrações que vai ter que fazer, além do restante do roleplay. E como isso vai ser encaixado, como isso vai entrar em vigor, porque tiveram assimilações bem interessantes ali que afetam diretamente, sim, no roleplay dos personagens. Principalmente as inoportunas. As oportunas geralmente é tipo, mudou uma parada no, sei lá, no atributo, alguma coisa, que é uma nuance que o jogador pode colocar um pouco no roleplay. Agora, quando é uma inoportuna, por exemplo, é uma parada de tipo, mano, você perde capacidade social, ou o próprio Malik, por exemplo, cheio de osso no corpo. Porra, as pessoas não vão entender legal essa parada. Ainda mais ele sendo e tendo agido como ele agiu, tá ligado? Então vai ser bem interessante da gente ver isso. Eu ainda não vou falar sobre as assimilações de todo mundo. Eu provavelmente vou falar sobre todas as assimilações no próximo episódio, quando a gente tiver terminado as narrações de todo mundo, porque aí sim eu posso entrar em detalhe e fazer uma sessão inteira falando só sobre as assimilações do grupo antes do nosso último episódio. Até lá, já vai ter saído o Fichando explicando assimilações, tá? Pode ser que, inclusive, eu até pegue os personagens ali como exemplos para poder explicar. Mas o fichando de Cabo de Guerra e Assimilação foi o mais votado ali no canal. Muito obrigado a você que participou da votação. E vai ser o próximo depois do de características, que sai nessa semana também, tá certo? Então, no mais, é isso. Essa é a nossa review desse episódio que foi muito denso emocionalmente. Eu peço desculpas e muito obrigado pela paciência, inclusive, porque eu sei que eu tô falando muito anasalado. Eu não sei o que aconteceu, mano. De um dia pro outro eu fiquei zoado, tá ligado? Mas agora a gente tá com uma sequência bem legal, assim, de coisas por vir. Fico triste que a gente só tem mais 2 episódios de assimilação de A0, mas tem muito mais conteúdo de assimilação pra poder vir aqui no canal. É, Não somente do Fichando, né? A gente tá terminando essa primeira parte aqui do Fichando. Eu postei alguns avisos, inclusive, ali no Instagram. Vou começar a ficar mais ativo no Instagram agora, tá, rapaziada? Fazia um tempinho que eu tava prometendo isso, inclusive. Vou voltar a fazer uns vídeos em curto pra poder postar umas paradas. Então, se você quiser, os links estão tudo aqui embaixo. Vai lá, acompanha a gente. Todos os avisos vão estar diretamente por lá e principalmente por lá. Pelo menos até organizar o nosso Discord e fazer um ambiente seguro pra todo mundo poder trocar uma ideinha e eu postando atualizações pra vocês. Mas eu postei uma atualização falando que a gente vai terminar essa primeira fase de fichando de assimilação, que é o básico da criação de personagem. E aí a gente vai voltar pra segunda fase, que a gente fez bem similar, com Ordem Paranormal na segunda fase, falando de umas coisas um pouco mais específicas, vai falar sobre arquivos secretos, vai falar sobre algumas coisas do Homebrew. Vou começar a trazer conteúdos únicos pra Ordem Paranormal e, eventualmente, a gente vai trazer a mesma coisa pra Assimilação. Vai ter muita coisa específica, principalmente porque a Assimilação tem já mais ou menos uma parada planejada pra gente trazer relacionada ao Rei do Punício, que vai introduzir toda uma proposta de cenário pra gente falar sobre um colapso, mas também coisas únicas que vão estar especificamente relacionadas a Halo Punício, que vão servir como suplemento para assimilação também. Então, não perca nada disso, acompanha as informações aqui, seja ativando o sininho, vira e mexe, eu vou postar na aba de comunidade aqui do YouTube, mas no Instagram ou no Twitter são os melhores lugares para poder acompanhar e para falar comigo. Se você tiver alguma dúvida, tiver ficado alguma questão com relação, por exemplo, sei que foi uma sessão com metade de combate, alguma coisa da sessão de combate não ficou muito clara, alguma mecânica que você não entendeu, alguma sugestão, por exemplo, com relação a quais mecânicas que a gente poderia discutir no futuro, além da criação do personagem que seria prioritária para você entender, quais curiosidades que você tem de assimilação, ou alguma outra coisa, qual é a sua opinião também sobre todo esse desenrolar dessa história, o que você acha do que tá por vir por aí. Eu acho, honestamente, que vai ficar muita coisinha aberta, mas vejamos os próximos episódios. No mais, muito obrigado por ter vindo até aqui. Espero que você tenha se divertido com esse conteúdo e a gente se vê em breve. Em breve, logo menos já vai ter mais coisa, tá? Lembrando, o episódio dessa semana, episódio 5, é no sábado, tá certo?
As informações todas sobre o Assimilação também estão aqui embaixo, inclusive os links deles, para você ficar atento com todas as informações da fonte original, né? Nada mais justo também. Então é isso, muito obrigado e beijocas, tchau, tchau.